pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje com uma pequena reflexão com o tema medo. O que será que a gente pode aprender da palavra do Senhor sobre o medo? O que é o medo? Você sabia que na Bíblia existem 366 expressões não temais? E isso são os comentaristas bíblicos quem nos diz. E 366 justamente porque um aí é para o ano bissexto. E é isso que a gente vai ver justamente nessa pequena reflexão, e eu espero em Deus, o meu desejo é que essa palavra seja uma bênção na sua vida, como foi na minha vida, tá certo? Bom, se você quiser comentar e dizer que foi uma bênção na sua vida, eu vou ficar muito feliz em saber, tá certo? Bem, pessoal, mas vamos lá a essa questão do medo. O que é o medo? Na verdade, o medo ele é inerente ao ser humano. Se não fosse o medo, nós não teríamos chegado à posição que nós estamos hoje. Até porque essa questão do medo, ela se mostra em questões psicológicas, neurológicas, socialmente, culturalmente falando. Quando o homem ele foi se desenvolvendo logo nos primórdios, o que ocorre é que era justamente o medo que fazia com que ele se livrasse de homens maus, de animais selvagens. Então, em certa instância, a questão do medo, sim, ela é boa, ela é importante, ela faz parte do ser humano e é justamente para dar aí a ela um certo, digamos assim, empoderamento diante de circunstâncias as quais, sim, nós precisamos ter uma certa dose de medo. Mas, na verdade, por que a Bíblia, então, fala tanto a respeito da questão medo? Não temais. E aí, o que a gente pode aprender biblicamente falando? Bem, pessoal, no latim, a palavra medo significa metus e tem justamente a ver com emoção, ou seja, essa emoção é uma percepção daquilo que é real ou também imaginário, tá? Uma coisa ou outra. Mas onde que eu quero chegar? Embora no latim ele tenha esse significado, né, dessa questão aí imaginária ou até real, claro, o que ocorre é que no hebraico a palavra medo, ela é constituída aí de 3 letrinhas. E eu achei super interessante porque essas 3 letrinhas, cada uma delas tem um significado. E é justamente esse significado que eu quero explorar com você. A maneira como você encara, como você enfrenta essa questão do medo. Ou seja, tá? A primeira letra da palavra medo, que são 3 letrinhas, significa boca. A segunda letra, ela tem a ideia de, digamos assim, abrigo, né? Algo que protege você, né? A ideia de cerca. Então, essa é o significado, né? O significado da segunda letra da palavra medo no hebraico. Então, a primeira é justamente boca, a segunda, abrigo, cerca, alguma coisa que guarda você, eu poderia dizer refúgio. E a terceira e última letrinha dessa palavra hebraica, né, medo, é justamente porta. Então veja que significância maravilhosa para essa palavra medo, a qual Deus ele faz com que nós saibamos e tomemos uma decisão diante dessa situação. Veja bem, quando a palavra de Deus ela é muito assim, digamos, há uma proliferação, não sei se a palavra é justamente essa, mas aquela ideia de que justamente a boca, a palavra, exerce um grande poder. E a gente vê isso em qualquer situação, né? Um pai e um filho, que justamente aquele filho, ou ele cresce desenvolvendo-se com uma sensação assim de segurança, de proteção, de se sentir amado, pela maneira como esses pais trataram esse filho. Como que esses pais mostraram para esse filho, através
da boca, da palavra, das ações, das atitudes. Ou seja, se elas foram positivas para essa criança, obviamente ele vai crescer um adulto, né, de uma forma realmente assim que se coloque com segurança diante do mundo, com confiança. Mas a partir do momento em que essas palavras elas são ditas assim de uma forma maldita, né, no sentido mesmo da palavra, o que ocorre é que nós veremos o contrário para com esse adulto, né? Eu não sei se você já percebeu, ou até mesmo na sua própria existência, a depender de como que você foi, a partir de como houve esse desenvolvimento aí na sua própria, né, família, na sua própria existência, o que você mais ouviu foram palavras de bênçãos, palavras abençoadoras ou palavras malditas, né? Então é a partir daí que esse indivíduo ele vai se tornar um indivíduo maduro, mais forte, né? Mais consciente de si. O que a gente vai verificar a partir dessas 3 letras que constituem a palavra medo, ou seja, o significado de cada uma, né? E quando eu falo da questão das palavras, daquilo que é dito, o próprio Deus, quando criou o mundo, se você observar lá em Gênesis, ele sempre dizia, né, a expressão, né, haja, sempre haja algo, né? Haja água, haja luz, e as coisas vão se formando. Então, quando a primeira letra tem a ver com boca, você vai aceitar o medo em sua vida? Sim ou não? Como que você vai reagir em relação a ela? E aí fica a sua decisão. E aí eu gostaria de citar com você algumas passagens bíblicas. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em Isaías 41:10 a gente também vê outra frase justamente com essa questão do temor, né? De não temer. E ele começa dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Como que eu vou encarar a questão do medo na minha vida, já que o medo é inerente ao ser humano? Mas diante de tudo aquilo que se coloca, né, o que Deus diz para você? O que foi que nós acabamos de ler? Não temais. Os medos que a gente verifica na palavra do Senhor, realmente havia motivo para aquele medo. Mas quando Deus está conosco, quando Deus está com você, quando é Ele quem diz, né, diante de umas circunstâncias que você está enfrentando, quando Ele abre a boca na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a boca de Deus para a nossa vida, e diz: não temas, não temais, o Senhor, eu sou o teu refúgio, eu te livro, né? Apenas Ele diz: ser corajoso, ser valente, né? Eu estou contigo. Então a gente vê o tempo todo o Senhor afirmando, colocando essas palavras para nós, né? Quando Ele diz: ser valente, esforça-te, ou seja, é você sair da posição, né, de conforto, de comodismo, para uma atitude de ação, né? Uma tomada de ação. Não é ficar parado, mas é agir. E às vezes, pessoal, não é simplesmente o agir, né? Eu vou me movimentar, fazer. Não, é aqui. Porque muitas vezes a paralisia, né, está na nossa mente, na nossa cabeça. O medo nos paralisa. E aí você não consegue fazer nada. Nada. Você não consegue. Digamos que você nem precise sair de dentro de casa para fazer algo, né? Mas a depender do que você tenha que fazer, você fica com medo, você fica paralisado, você fica inerte. E não é isso que o Senhor nos diz. Através da segunda letra da palavra medo, que o significado é como eu coloquei para você aí, né? Abrigo, cerca, vida, refúgio. Ele é o seu refúgio. Ele é aquele que te dá abrigo, é aquele que produz vida, é aquele que te protege, aquele que cuida de você. O Senhor é esse
né, que vai à sua frente, que é o seu escudo. Então, a quem temerei? A quem temerei? O que pode me fazer o homem? Então, quando a gente se apropria dessa palavra, quando a gente realmente confia nessa palavra, que não é Sandra quem está falando, né? Mas a própria palavra, o próprio significado da palavra medo e das tantas expressões de não temais, a qual a Bíblia está aí, ó, recheada, como eu gosto de falar, não é? Então como a gente colocou aqui, como a gente viu, uma decisão que precisamos tomar. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, eu fico pensando em Moisés, né? Será que Moisés, quando estava ali no deserto, com todo aquele povo, aquela multidão que ele acabava de libertar, né, com o Senhor lá do Egito, e de repente ele olha para os lados e só vê montanhas. E ele olha para trás e vê o povo, né, os egípcios vindo atrás com toda a força, com toda a vontade de destruição, e à frente dele tem aquele marzão. Será que Moisés não sentiu medo? Será que no coração dele não bateu um temor? Era um temor, era um medo imaginário ou real? Era real, né? Então, mas a partir do momento que Deus fala, não temais, segue, avança, vai, conquista. Ele deu o primeiro passo. E foi só quando ele deu o primeiro passo que o mar se abriu. Então é assim que nós precisamos viver, né? Diante de circunstâncias em que o Senhor é quem abre a boca e diz, vá, vai, segue, caminha, dá o primeiro passo, eu estou contigo. Fé. Então é isso que a gente precisa ter sempre na nossa mente. E aí eu quero ler mais uma passagem bíblica para você. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e a sua fúria os montes se estremeçam. Não temeremos, não temeremos. Pessoas que estavam vivendo momentos difíceis, tribulações, né, momentos caóticos na vida, como todos nós vivemos, e como eu sempre falo, né, não é situações às vezes tão assim óbvias, mas às vezes os momentos de fúria, de transtorno, de tormenta, de movimento negativo estão todos dentro de nós, estão na nossa mente. É a nossa mente que nos aprisiona, né? Que nos mantém ali cativos. Porque através da nossa mente, que é uma força, a gente encontra tanto a libertação quanto a prisão. Mas a palavra do Senhor quebra esses grilhões, quebra essas correntes. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é baseado nessa palavra que precisamos viver. Amém? E por último, gente, a terceira letrinha, ela significa porta. E aí eu quero falar com você também, né? Porque, veja bem, quando a gente pensa na questão do medo, né? E a gente já falou aí sobre a questão daquilo que a minha boca vai proferir, aquilo que eu encontro de cuidado, de refúgio, de proteção, de vida na palavra do Senhor, né? Que me liberta. E a questão da porta, né? A porta, ela se abre ou ela se fecha. Mas quem tem o poder de abrir ou fechar essa porta quando está com o Senhor, quando Ele é o seu refúgio, é você, através de Jesus, né? É você. Deus, Ele te dá essa capacitação. Porque o próprio Jesus disse que Ele era a porta. E a gente vai ler um texto que fala justamente nessa questão. Lá em João 10, lá no verso 9, o próprio Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele próprio é a porta. E é isso, essa riqueza que nós encontramos em uma única palavra na Bíblia, né? Uma palavra que nos atormenta a todos nós.
medo. Quando Jesus fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, esse ladrão, ele chega justamente de uma forma sorrateira e ele vem tomando espaços na nossa vida e que justamente tem a ver com essa questão da nossa mente. A nossa mente que nos aprisiona a partir do medo. O medo que nos faz cativos. Mas é esse Deus que abre a porta para que nós possamos passar, entrar, encontrar pastagem, encontrar alimento, encontrar segurança, encontrar proteção. Então esse medo está destruído a partir da palavra do Senhor, daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, daquilo que a palavra do Senhor nos mostra. Não estejais ansiosos. Nada nesse mundo cabe à sua ansiedade, cabe à sua preocupação, não vai mudar em nada, porque é o medo que faz com que a gente fique ansioso, preocupado, o que que vai ser, o que que eu vou comer amanhã, como é que eu vou fazer, a minha família está segura, não está, eu estou seguro, o que que vai acontecer? Essas não são as perguntas que nós precisamos fazer, de onde me vem o socorro? E afirmar, o meu socorro vem do Senhor. É Ele quem me guarda, é Ele quem me livra, é Ele quem me protege, é por Ele que eu estou aqui, é por Ele que eu vou e venho. É Ele quem me guarda. E Ele, quando Ele quiser, Ele vai me levar. Mas é Ele, é a partir dEle, da vontade dEle, do desejo dEle. Não pode ser a partir de uma percepção amedrontada de que eu tenho e que é uma percepção mentirosa. Preciso confiar nesse Deus, de que Ele tem a minha vida nas suas mãos, Ele tem a sua vida nas mãos dEle, Ele tem a minha vida nas mãos dEle. Eu vou seguir com medo ou eu vou seguir com fé? Que o Senhor abençoe essa palavra no seu coração. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.